Fala, minha querida nação, tudo bem com vocês? Finalmente o Flamengo conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. 2-1 sobre o Vitória. Então vamos para o primeiro assunto desse vídeo. No site do GE, Felipe Luiz valoriza a vitória do Flamengo, mas alerta: não estamos conseguindo controlar o jogo. Time bate o Vitória e garante primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro. Veja a análise do treinador. Na sua análise, o Felipe Luiz afirmou que saiu com uma sensação parecida com a do ano passado, quando o Flamengo também venceu por 2-1 no Barradão. Ele disse que foi uma vitória difícil, que o time perdeu muitas bolas e não conseguiu sair do campo de defesa. Felipinho também falou que no segundo tempo, com a vitória parcial, algumas correções melhoraram o time, que o gol do Vitória saiu no melhor momento do Flamengo no jogo, dominando e controlando as ações. Palavras dele, em um erro nosso, acabamos tomando um gol, ficou um jogo muito aberto, ganhar era super importante, muito mais fácil corrigir ganhando do que perdendo. Temos muito caminho para percorrer. Quero saber de você, Vitor. Você concorda com a análise do Felipe Luiz? Você também acha que o time melhorou no segundo tempo? Primeiramente, quero abrir a minha participação dando as minhas saudações rubro-negras a todos os torcedores do Flamengo. Luiz, não existe falar em melhora quando foram apenas 2 finalizações, uma cacetada de erros, uma saída de bola horripilante. A verdade é uma só: o time do Flamengo está em crise. É uma crise. E não é apenas uma crise física. É uma crise técnica, tática, filosófica, conceitual. É claro que o Felipe Luiz ainda está no início da sua carreira como técnico. Mas ele teve a sorte, ou o azar, depende do ponto de vista, de começar a carreira de técnico no Flamengo. E o Flamengo é assim, o tempo todo há urgências a serem resolvidas o quanto antes. O Felipe Luiz precisa se desprender. Não dá pra ficar o tempo todo tendo apenas um jeito de jogar. E sabe o que é pior? Ele quer continuar nesse estilo de controle de jogo, como dito por ele próprio nessa aspa lida na abertura do vídeo, mas escalando 2 primeiros volantes. O Flamengo nunca vai ter controle da posse de bola com Eric Pulgar e Everton Araújo. Esquece. Esses dois são de pegadas, de roubo de bola, eles não são Jorginho, Saúl, de la Cruz. Na boa, porque o Felipe Luiz fica dando murro em ponta de faca? Cara, você não tem como escalar um meio-campo com jogadores de controle de posse de bola, então pare uma vez por todas de falar que a estratégia era essa. Ou o Flamengo escala jogadores de posse de bola pra fazer jogo de controle, ou o Flamengo entra com Pulgar e Everton Araújo e assume que tá querendo jogar no contra-ataque. Eu não acho feio jogar no contra-ataque. Feio é fazer atuação desastrosa. E mais uma vez o Flamengo fez isso nesse irritante ano de 2026. Fala, Luiz. Fala, Vitor. Deixa aqui o meu oi a todos os rubro-negros. Olha, a gente precisa parar com essa mania de instalar crise no Flamengo sempre que o momento não é perfeito. Sério, isso chega a encher o saco. Sinceramente, eu não conseguiria trabalhar no futebol do Flamengo com esse barulho histérico sempre que alguma coisinha não anda como todo mundo quer. O time vem de 2 vitórias seguidas, está a 3 jogos sem perder, sendo que o penúltimo foi uma goleada maravilhosa. Qual o problema em ser ponderado, equilibrado e enxergar o todo da situação? Óbvio que há problemas em 2026, mas meu Deus do céu. Olha como foi a maratona na reta final de 2025. Olha como o elenco teve pouco tempo para descansar. Não é possível que esses fatores não sejam levados em consideração na hora de se fazer uma análise sobre o Flamengo de 2026. A campanha do Flamengo, nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, é uma derrota, um empate e uma vitória. Está longe de ser algo perfeito e maravilhoso. Mas também não é nenhum fim do mundo. Ficar se prendendo a nível de atuação no início de fevereiro, para plantar crise e histeria, algo que eu nunca vou compactuar. O Flamengo venceu, conquistou os 3 pontos. A parada agora é ganhar do Botafogo no domingo e resgatar de vez a confiança para os próximos duelos. Minha amiga Clara, vamos parar de tapar o sol com a peneira, ok? Desconsidere esse jogo contra o Sampaio Corrêa. Aquilo ali foi um jogo treino. Um adversário de um nível tão baixo que não exigiu absolutamente nenhum esforço do time do Flamengo. A realidade é que o Flamengo vem de 3 derrotas, um empate que marcou o retorno do Paquetá ao Maracanã e o time jogou mal, muito mal. E essa vitória em Salvador foi outro jogo tenebroso. Não há nada de positivo a ser enxergado no ano de 2026 do Flamengo. A temporada começou péssima e continua péssima. Eu começo a duvidar que seja apenas questão física, há algo de podre nesse reino. Se fosse apenas uma questão física, a gente estaria vendo o time melhorando um pouquinho jogo após jogo.
Mas eu desejo muito que vocês, Clara, Luiz e quem mais estiver pensando como vocês, acordem de uma vez por todas. O time do Flamengo em 2026 está estagnado na bosta. Tem coisa errada nisso aí. Pô, quero trazer aqui uma postagem no X do Jonas Stelman que achei muito interessante pra gente debater aqui no Fla Resenha. Ele começa dizendo assim: quantos jogos mais o Filipe Luiz vai precisar para entender que o Paquetá não tem a intensidade ideal para atuar como ponta? Quanto tempo ainda será necessário para perceber que ele rende muito mais jogando por dentro, na função do Jorginho ou do Arrascaeta? O Paquetá é um baita jogador, por uma contratação de peso, daquelas que empolgam qualquer torcida. Mas, dentro do contexto atual do elenco, acaba sendo uma contratação que gera conflito de posição. Forçá-lo pelos lados apenas para mantê-lo em campo parece mais uma tentativa de encaixe do que uma escolha técnica baseada no melhor rendimento. Depois ele completa: ele não é jogador de amplitude, de linha de fundo, de recomposição constante como um ponta clássico. Seu melhor futebol aparece quando tem liberdade por dentro, participando da construção, flutuando entre linhas e chegando de trás. Insistir em colocá-lo aberto pode, aos poucos, minar sua confiança. Já vimos situações parecidas acontecerem antes, quando o atleta passa a ser adaptado fora da sua característica e o rendimento cai. Exemplo recente foi Saul. Talento ele tem de sobra. A questão é simples, colocá-lo na função em que realmente pode decidir. Peter, você acha que o Filipe Luiz está escalando mal o Lucas Paquetá? Luiz, seria hipocrisia da minha parte dizer que o Filipe Luiz está escalando mal o Paquetá, sendo que quando o Flamengo estava negociando com o West Ham, eu disse que o Paquetá poderia fazer todas as funções do meio-campo. Agora eu repito o que disse antes. Não dá pra querer uma estratégia de controle de posse de bola com Pulgar e Everton Araújo. Faz muito mais sentido ele trazer o Paquetá pra volante, se a intenção for essa de controle, com a vantagem que o Paquetá também sabe dar o bote, ir pro combate, fazer desarmes. O Paquetá de volante também vai melhorar bastante a saída. Outra coisa inexistente quando os volantes são Pulgar e Everton Araújo. E você, Clarinha, também acha que seria melhor o Filipe Luiz escalar o Paquetá de volante? Cara, eu entendo perfeitamente a escolha do Filipe Luiz. Pra mim, é algo tão óbvio. Ele está escalando o Pulgar e o Everton juntos para dar mais proteção à zaga. E o Paquetá está jogando mais aberto, adiantado, para dar mais mobilidade na parte ofensiva do meio-campo. Eu acho que tá claro para todo mundo que o Arrascaeta ainda tá totalmente fora de ritmo, né? Então, gente, se o Felipe empurrar o Paquetá para volante, no dia seguinte vem o Vitor aqui reclamar que o meio-campo não teve movimentação, não teve criação. Clara, mas o meio-campo do Flamengo não está tendo movimentação nem criação. Na verdade, o meio-campo do Flamengo não está tendo nada de bom. E tudo começa na saída de bola, que não está sendo feita de forma decente em 2026. Com o Paquetá de volante, aumenta a chance das jogadas começarem com alguma qualidade. O ideal nesse momento era ter dois Paquetais, um para jogar de volante e outro para jogar mais adiantado. Mas já que só temos um, prefiro ele de segundo volante, fazendo dupla com Pulgar. Amigos, agora eu quero trazer o último assunto que eu selecionei para esse episódio do Fla Resenha, que é uma publicação do Lance. Essa publicação traz uma fala do ex-jogador Allan Kardec, que jogou no Atlético Mineiro, dizendo que, na opinião dele, essa tal rivalidade é muito mais do lado do Galo de enxergar o Flamengo como um rival do que do lado do Flamengo. Dessa vez eu quero começar com você, Clarinha. Você, como uma torcedora raiz do Flamengo, frequentadora de arquibancada e bares, quase sempre vendo o jogo do Mengão na companhia de outros rubro-negros. Pra você, o Atlético Mineiro é um rival? De jeito nenhum. Eu nunca vi o Atlético Mineiro como um rival, apenas como mais um adversário da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu, como torcedora do Flamengo, tem muitos times que eu sinto mais vontade de vencer. Os 4 de São Paulo, os times do Sul, principalmente Grêmio, Inter, Atlético Paranaense e Coritiba, por todo o nosso histórico de dificuldade nos anos 90 e início dos anos 2000. Sem contar os 3 aqui do Rio, que são os que mais gosto de vencer, logicamente. Cara, até essa rivalidade com o Palmeiras eu acho meio forçada, sabe? Eu não vejo aquele ódio, aquele sentimento exacerbado entre as torcidas, até porque acho muito difícil isso existir entre torcidas de estado diferente. E olha que Flamengo e Palmeiras estão aí brigando um com o outro por títulos importantes há várias temporadas, mesmo assim não acho tão rival. Agora, imagina o Atlético Mineiro. Me fala porque eu teria um sentimento de rivalidade com o Atlético Mineiro? Ok, já perdemos jogos decisivos para ele, mas também ganhamos. Isso é o normal entre 2 times grandes de um país. E ponto final. E você, Vitor?
Como um torcedor rubro-negro bastante crítico, você enxerga o Galo como um rival? Olha, quem quiser falar de rivalidade comigo tá perdendo tempo. Na boa, acho isso uma coisa muito vazia, superficial, midiática. Eu quero que o Flamengo vença todos os jogos, contra todos os adversários. E fico puto quando perde pra qualquer um. Uma derrota pro Atlético Mineiro, pro Vasco ou pro Vitória no final das contas, são 3 pontos perdidos. Como vocês sabem, na minha família tem muito vascaíno e tricolor. Quando o Fluminense vence um Fla-Flu, nenhum tricolor vem zoar com a minha cara, porque eles sabem que quando o Flamengo ganha, eu não fico zoando com a cara deles. Mas também se vierem zoar, eu não estou nem aí, sinto uma imensa preguiça de responder zoação. Eu prefiro que alguém venha argumentar algo que não seja imbecil, aí eu terei o maior prazer em responder. Bom, nessa aqui eu discordo tanto da Clara como do Vitor. Acho bom demais ganhar do Atlético Mineiro e do Palmeiras, assim como acho bom demais ganhar do Vasco, do Botafogo e do Fluminense. E pra mim, perder pra esses 5 times é muito pior do que perder pra qualquer outro. Mas e aí, minha querida nação? Gostou do conteúdo desse vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Valeu, um abraço!